graça e a paz do nosso Senhor Jesus, mais um dia dos nossos devocionais. Hoje iremos comentar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre Lucas, capítulo de número 23. Eu te convido para estar estudando em casa, para estar lendo em casa esse capítulo que conta a narrativa do final do julgamento do Senhor Jesus, da sua condenação e da sua morte na cruz. E eu vou conversar um pouquinho com você, algumas coisas que me chamou a atenção no texto são os personagens que participam deste capítulo, aqueles que têm um encontro com Jesus durante toda a narrativa deste capítulo, E eu gostaria de olhar para esses personagens e perceber que esses personagens, eles ainda existem hoje. As atitudes de pessoas que têm um encontro com o Senhor Jesus, que têm um encontro com o Evangelho, são as mesmas destas pessoas que estão contadas ali no capítulo 23 do livro de Lucas. Primeiro, a questão do Sinédrio. O Sinédrio, para quem não conhece, o Sinédrio são as pessoas, os responsáveis, os líderes responsáveis pela religião judaica e por todas as atividades, as cerimônias da religião judaica naquela época de Jesus. Eles foram essas pessoas que levaram Jesus à condenação, foram essas pessoas que quiseram a morte de Jesus, que queriam e tentavam de alguma forma pegar Jesus em algum problema, em alguma dificuldade para com Roma ou para com a religião judaica, para condenar Jesus à morte. E se nós olharmos para esse sinédrio, para esses líderes religiosos, eles eram as pessoas responsáveis pelas escrituras sagradas, por zelar pela prática, pela prática e a vivência das escrituras sagradas, por ensinar o povo sobre a Bíblia, sobre as escrituras sagradas, de recomendar ao povo, de trazer ao povo as verdades sobre Deus. Eram essas pessoas que deveriam olhar e ver que Jesus verdadeiramente era aquele que era prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Então são essas pessoas que eram para ver Jesus e apresentar esse Jesus para o povo, contar sobre esse Jesus ao povo e receber esse Jesus, mas foram essas pessoas que condenaram Jesus de alguma forma. E a gente olha para as pessoas hoje em dia, a gente olha para muitos líderes religiosos que não têm preocupação nenhuma com o Evangelho, não têm preocupação nenhuma com as Escrituras Sagradas, não têm preocupação nenhuma com o que pregam e não têm preocupação nenhuma com a alma das pessoas que estão ouvindo eles. Meu querido, tome cuidado com essas pessoas. Esses líderes, se estivessem na época de Jesus, seriam estes que condenariam Jesus também. Depois, esse sinédrio leva Jesus até Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o cônsul romano que estava regendo a Judéia, que estava cuidando da Judéia em favor de Roma. A Judéia pertencia, era um domínio do Império Romano. E a gente percebe um político fraco. Um político que percebeu que Jesus não tinha culpa nenhuma, não tinha mácula nenhuma, não tinha o porquê ser julgado pela lei romana. Mas um político que foi levado pelo sinédrio, foi levado para aquelas pessoas inescrupulosas e levou Jesus até a condenação, a crucificação. A crucificação era um estilo de morte romana, não era um estilo de morte judaica, mas esse Pôncio Pilatos, responsável por mandar Jesus à condenação, levar Jesus à morte, ele era fraco, ele se deixou levar. E a gente percebe hoje que pessoas que ouvem o Evangelho se deixam levar por qualquer vento de doutrina, que se acham alguma coisa no Evangelho, mas se deixam levar, São líderes fracos, líderes que querem agradar todo mundo, que querem agradar ao povo e não têm compromisso nenhum com as verdades de Deus, que olham e percebem que Jesus é a verdade, que Jesus verdadeiramente não tinha culpa, que não tinha mácula, mas não pregam sobre isso, não ensinam sobre isso, porque querem agradar os seus ouvintes, querem agradar o seu público. Depois, no meio do caminho, nós percebemos que Pôncio Pilatos envia Jesus até Herodes, quer fazer um laço de amizade com Herodes. Eles eram inimigos até aquele momento, e a Bíblia fala que naquele momento eles começaram a ter um pouco de relação íntima, uma relação de amizade, fizeram um acordo a partir daquela situação. E Herodes, ele, diferente de Pilatos, ele se alegra, ele se maravilha, ele olha para Jesus de maneira diferente, ele quer ouvir de Jesus, ele quer ver sinais, ele conhece a fama de Jesus, já tinha ouvido falar da fama de Jesus e quer ver Jesus fazer os seus sinais, os seus milagres, talvez para crer em Jesus. E quantas pessoas são parecidas com Herodes, que só veem e só creem quando veem alguma coisa, que só estão em busca de sinais, maravilhas e milagres, mas não têm compromisso nenhum com o Evangelho do Reino de Deus. Depois temos Barrabás. Barrabás, em aramaico, é filho do pai. Filho do
papai. Esse é o sinônimo, né? É o significado do nome Barrabás. Barrabás somos todos nós. Barrabás era aquele que deveria ser condenado à cruz. A cruz era para cada um de nós. Mas a cruz foi Jesus que tomou e foi Jesus que morreu nela, no nosso lugar. Nós somos a figura desse Barrabás. A culpa é nossa. A condenação deveria ser nossa. O pecado é nosso. A responsabilidade de assumi-lo é nosso. Mas nós somos incapazes de tomar a nossa cruz e sermos salvos ao mesmo tempo. Então Jesus foi e morreu no nosso lugar para nos perdoar de todo o pecado. Também temos Simão, o sirineu, que no meio do caminho entre onde Jesus está indo para o Calvário, ele é pego pelos soldados romanos para carregar a cruz de Jesus, carregar o madeiro. E nós percebemos que Simão é o exemplo, né? A referência de um verdadeiro discípulo. Aquele que renuncia a si próprio, renuncia às coisas que tem para fazer, toma a cruz e vai após Jesus. Nós percebemos no texto que Lucas faz questão de falar isso. Simão toma a cruz e vai após Jesus. Essa é a ideia do discipulado. Aquele que não toma a sua cruz e que não vem após mim não pode ser meu discípulo. Esse é um dos ensinamentos do Senhor Jesus para cada um de nós. Devemos renunciar às nossas vidas para seguir a Cristo Jesus e viver Cristo Jesus. Também vemos algumas mulheres no meio do caminho, lamentando que Jesus ia morrer, lamentando que Jesus tinha sido condenado, lamentando que Jesus iria morrer na cruz daquela forma. E aí Jesus olha para elas e de maneira grandiosa ele diz assim: não lamentem por mim, mas lamentem por vocês. Jesus está dizendo para cada um de nós, tem muita gente hoje que ainda continua lamentando, né? Lamentando de todas as coisas que aconteceram com Jesus, lamentando, né? Das pessoas não ouvirem Jesus, lamentando porque Jesus é tratado muitas vezes com escárnio, com zombaria, lamentando tantas coisas, mas não olham para si próprio, não lamentam a sua própria vida, não lamentam o seu próprio pecado, não desejam, não reconhecem as fraquezas que têm, não reconhecem a situação que têm e não percebem que também precisam se arrepender, precisam verdadeiramente voltar e olhar para Jesus da maneira correta. Ele veio para morrer naquela cruz. Era o propósito do Pai para Jesus, porque se Jesus não fosse para aquela cruz, nós estaríamos todos condenados. Mas aquela cruz, a morte de Jesus na cruz, foi a responsável pela nossa salvação. Foi ali que nós podemos verdadeiramente ser salvos dos nossos pecados. Logo depois, nós percebemos que dois ladrões, dois malfeitores vão ser crucificados ao lado de Jesus. E dois malfeitores com atitudes totalmente diferentes. Um orgulhoso e outro totalmente humilde. Um que ainda sabendo que é culpado, tendo culpa no cartório, ainda se orgulha do que faz ou do que fez. E quando olha para Jesus, olha para o Evangelho, zomba do Evangelho. E zomba das pessoas que creem no Evangelho. O outro, de maneira humilde, se arrepende e diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz para ele: olha, hoje mesmo estarás comigo no reino, no paraíso. Louvado seja Deus por isso. É essa atitude que devemos ter em relação ao Evangelho. Nós devemos verdadeiramente nos arrepender, reconhecer que somos fracos, pecadores, cegos, nus, miseráveis e que precisamos de Jesus. Sem Jesus não tem solução para as nossas vidas, queridos. Siga o exemplo desse malfeitor. Por último, José de Arimateia, que alguns teólogos dizem que era um dos discípulos secretos de Jesus. Um membro do Sinédrio que cria e que verdadeiramente aceitava que Jesus era aquele que veio e trouxe, o reino de Deus. Ele esperava pelo reino de Deus e conseguia ver Jesus como o Messias, o prometido, E ele vai lá e dá um sepultamento digno para Jesus. Ele verdadeiramente abençoa Jesus, colocando Jesus num sepulcro virgem, como dizia as Escrituras. Ele cumpriu o propósito de Deus conforme a profecia, para mostrar verdadeiramente que Jesus era o Messias para aquela nação. Mas, de uma maneira, ainda era um discípulo meio secreto do Senhor Jesus. E
queria deixar essa mensagem para você também, que não seja um discípulo secreto de Jesus, assuma esse papel verdadeiramente, siga Jesus de todo o coração, seja um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. Renuncie a sua própria vida, renuncie o seu medo, a tua timidez e verdadeiramente dê testemunho daquilo que Jesus é. Viva Jesus. Siga o exemplo do ladrão, do malfeitor, que se arrependeu, que verdadeiramente reconheceu o seu pecado. Siga o exemplo de Simão, o sirineu. Ele era um homem que verdadeiramente mostrou o que é ser discípulo, renunciou a si mesmo e foi após Jesus carregando a sua cruz. Que essa mensagem entre no teu coração, chegue até você e que você possa perceber que tipo de pessoa você tem que ser quando você tem um encontro com o Evangelho, quando você tem um encontro com Jesus. Um grande abraço e até amanhã.